nós estamos no tanque de Betesda. O tanque de Betesda nós podemos encontrar no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que dizia que o Senhor, vindo da região da Galileia, após ter com uma samaritana, ele passou pelo campo das ovelhas e se deparou com um tanque, chamado tanque de Betesda. E aqui a palavra diz que aqui jazia muitos enfermos. Quando nós lemos na palavra jazia muitos enfermos, significa que eram pessoas que estavam no monturo, estavam com as suas vidas perante aos olhos dos homens, condenada, né? E a palavra diz também aqui que de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas aqui desse tanque de Betesda, e que o primeiro que conseguisse pular dentro da água era sarado de qualquer enfermidade. A palavra não diz que era sarado de algumas enfermidades, era de alguma enfermidade específica. A palavra diz que ele era sarado de todas as enfermidades, ele era completamente sarado. E Jesus, chegando aqui no tanque de Betesda, eu peço perdão para os irmãos, porque devido a outro local que nós tivemos, eu não desci com a minha Bíblia. Sim. Mas eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, eu vou ler para os irmãos onde se encontra esta passagem. Aquele que puder acompanhar, né? Está no livro de João, no capítulo 5, no verso 1 diz assim: Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaziam grande multidão de enfermos. E aqui a palavra do Senhor, ele especifica alguns enfermos que existiam aqui: cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Ressecados, ou seja, com suas pernas, com seus membros atrofiados, não podiam se movimentar. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo, ou seja, novo, era um jovem. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Aqui a palavra diz que ele estava deitado, ou seja, ele provavelmente era um paralítico, provavelmente ele estava com suas pernas suas pernas atrofiadas, ele não se movimentava, né? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, né? Senhor, com letra maiúscula, ele estava falando diretamente com o Senhor Jesus. Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, dá para entender aqui que de fato ele não se movimentava, ele não tinha força nas pernas, ele não tinha movimento nas suas pernas. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Ou seja, ele reconheceu a soberania e o poderio de Deus, do Senhor Jesus. Ele reconheceu e ele obedeceu, porque ele sabia que quem lhe dizia era o mestre. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Até aqui, meus irmãos. Comparando as nossas vidas no dia de hoje, naquela época, esse coxo que estava aqui, ele não tinha condições de se lançar às águas quando os anjos vinham e agitavam. Ele não tinha condição nenhuma, né? Então ele dependia de alguém. Só que outros, obviamente com muito mais capacidade do que ele, se lançavam às águas e era curado. Mas esse homem, ele foi um privilegiado. Ele foi um privilegiado porque ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro
Jesus pergunta: queres ser curado? Tome o teu leito e anda. E a palavra diz que imediatamente, eu creio que a perna dele foi restaurada, os membros dele foi restaurado, né? E ele saiu dali com o seu leito e andou. Muitas vezes, meus irmãos, a gente necessita de estar num leito, estamos com nossos problemas próximo, precisando de uma cura do Senhor Jesus, precisando de uma cura física, uma cura de interior do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente, como eu já ministrei numa outra ocasião, muitas vezes a nossa fé é pequenininha, muitas vezes nós não cremos no poderio do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer esta manhã aqui, onde Jesus operou milagres. Jesus é o mesmo que operava, é o mesmo que opera e é o mesmo que continuará operando em nossas vidas para todo sempre. Porque Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é aquele que cura, é aquele que curava, é aquele que curará as nossas vidas, curará as nossas enfermidades. Naquela época, um coxo precisava de um tanque, ele precisava de uma condição sobrenatural para que ele fosse curado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos a palavra do Senhor, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos, muitas vezes nós nos encontramos e dependemos dos outros para que façam algo para nós. Mas, se nós crermos que o Senhor Jesus é capaz, e Ele é capaz para nos curar, Ele é capaz para restaurar a nossa condição física, restaurar a nossa vida, Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Muitas vezes a gente se encontra, como eu disse ontem na minha ministração, muitas vezes a gente se encontra prostrado, muitas vezes a gente se encontra enfermo, muitas vezes a gente se encontra numa situação como era se encontrado aqui, aqueles que jaziam de enfermidades, né? Mas se nós dobrarmos nosso joelho e crermos na soberania do Senhor Jesus, crermos na fidelidade do Senhor Jesus, tudo pode, porque Deus é Deus. O Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele nos ouve quando nós dobramos os nossos joelhos. Os enfermos daqui, eles dependiam de uma, como eu disse, de uma situação acontecer. Meu irmão e minha irmã, você não depende disso. Você não depende de que ninguém te pegue pelo braço, porque você já conhece a palavra do Senhor. Mas outras pessoas dependem da sua atitude, de pegarmos pela mão, de orarmos, de clamarmos o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas, né? Aqui foi operado um milagre, como outros tantos que nós já vimos de Jesus, né? E quantos milagres Jesus tem operado na sua vida? Só o fato de você estar aqui é um milagre do Senhor Jesus. Só o fato de você ter condições de estar aqui é um milagre do Senhor Jesus. E se pararmos para pensar quantos milagres Jesus já não operou na sua vida. E muitas vezes não somos gratos pela soberania, pela fidelidade do Senhor Jesus em nossas vidas. Muitas vezes pedimos coisas que estão ao nosso alcance. Basta nós crermos, né? E Jesus nos capacitará e nos dará condição para fazermos aquilo que queremos, para conquistarmos aquilo que pedimos, ou os desejos do nosso coração, né? Mas muitas vezes Jesus nos responde, mas muitas vezes nós acabamos sendo infiéis, acabamos sendo pessoas ingratas com o Senhor Jesus, né? Muitas vezes nós pedimos, o Senhor nos atende. Passando minutos, horas ou dias, nós já estamos questionando, nós já estamos maldizendo coisas das nossas vidas, né? Mas Jesus, um dia antes, 2, 3, uma semana antes, nos deu uma bênção. E nós acabamos nos esquecendo de que Deus é Deus, que o Senhor Jesus, Ele nos vê a todo momento. Então, meu irmão e minha irmã, sejamos gratos a todo tempo, gratidão. Que tenhamos gratidão pelo sacrifício da cruz do Calvário, porque o sacrifício da cruz do Calvário, como eu já disse ontem, não foi em vão, não foi em vão. Se não fosse o sacrifício da cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã, de repente você poderia estar aqui, esperando uma condição para ser salvo, para ser curado, para andar.
Sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, sem a presença do Senhor Jesus, não somos nada. Nada, absolutamente nada. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Se Ele, na sua onisciência, na sua onipresença, se na sua grandeza, Ele simplesmente parar de oxigenar oxigênio na terra, nós morreremos imediatamente aqui por falta do oxigênio que respiramos, ou seja, até do oxigênio que vem de Deus, porque tudo vem do Senhor, nós precisamos. Então, meu irmão e minha irmã, tenha no seu coração, tudo vem do Senhor, nada é nosso, tudo vem de Deus, a tua vida, o teu andar, o teu caminhar vem do Senhor Jesus. Aqui o coxo, ele dependia de alguém, e você depende simplesmente, exclusivamente do Senhor Jesus. Além dele, nós somos incapazes de dar um passo para frente. Então vamos crer, nesse finalzinho de viagem, vamos crer da soberania, vamos ser gratos ao Senhor Jesus. Amém?